Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele é também transmitido pela CWB TV, a TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós vamos debater políticas de gestão de pessoas. E o nosso primeiro convidado é o senhor Renato Berkowitz. Renato Berkowitz é diretor da Business Partners Consulting, uma empresa de consultoria especializada em recrutamento estratégico. Ele, como executivo, atuou durante 25 anos na gestão de recursos humanos de grandes corporações, como a General Electric do Brasil, Arthur Andersen do Brasil, a Brasil Telecom. E Renato Berkowitz também é graduado em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela PUC-RJ, também tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e MBA em Gestão Estratégica de Recursos pela USP de São Paulo. Eu gostaria, Renato, inicialmente de agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Nós aqui debatemos temas relacionados à questão pública, mas hoje nós vamos procurar analisar o trabalhador, o profissional da iniciativa privada, fazendo um paralelo com o da área pública. Eu gostaria que você nos dissesse, nesse momento em que a economia brasileira ela está em franco desenvolvimento, estamos atingindo aí a faixa de 4% a 5% de crescimento ao ano, se efetivamente você percebe esse crescimento da economia, se as empresas estão procurando profissionais e qual é a característica, o tipo de profissional que as empresas buscam. Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade aí ao professor Jorge Bernardi. Bom, o crescimento hoje das organizações tem sido bastante acelerado em função da globalização. Hoje, as organizações estão buscando os profissionais de todos os níveis, desde a posição diretiva até a posição especializada, né? Principalmente existe um foco muito diretamente na gestão de competências, onde as empresas precisam estar atraindo profissionais mais qualificados, mais preparados para as organizações. E que tipo de organização mais procura, professor Renato? Na área de engenharia, na área de gestão? Qual é o perfil desse profissional que está, podemos assim dizer, em falta no mercado? O perfil do profissional hoje é o profissional mais técnico, aquele mais especializado dentro do processo de transformação e de necessidade das organizações, né? Hoje nós estamos buscando, dentro do perfil mais especializado, o cargo de analista, aqueles profissionais com mais experiências, com mais habilidades técnicas, né? O engenheiro em todas as áreas de atuação, tanto na área de produção, tanto na área de elétrica, mecatrônica e tecnológica. Esses são mais o foco que as organizações têm buscado. Vocês são procurados por grandes corporações, por grandes empresas, ou também empresas de porte médio, muitas vezes que estão num processo de crescimento, procuram a empresa que você dirige para selecionar profissionais? Qual é o perfil da empresa que busca os serviços de uma empresa de consultoria como a de vocês? O perfil hoje é desde as grandes organizações até as pequenas organizações e aquelas que também estão em processo de profissionalização,
né? Hoje nós temos empresas multinacionais, empresas nacionais, empresas de médio porte de diversos segmentos, né? E também nós temos aí as empresas que geralmente hoje estão profissionalizando, tanto no grupo de ênfase muito familiar ou empresas profissionais que têm a necessidade de um processo mais acelerado dentro do mercado de trabalho. Uma outra questão, nós sabemos que para uma pessoa entrar no setor público, ela tem que fazer um concurso público, tem toda uma legislação específica, mas tem algumas empresas que pertencem ao poder público, empresas de economia mista, mesmo fundações públicas, que muitas vezes elas poderiam buscar esse profissional no mercado. Nesses anos todos de experiência na área de recrutamento e de gestão de pessoas, vocês alguma vez foram procurados por uma empresa pública ou mesmo um prefeito, um governador, disse, olha, veja alguém que eu vou nomear, é um cargo de confiança, mas vou nomear alguém não por uma indicação política, mas pela competência, pelos méritos, porque nós precisamos fazer com que essa organização dê resultado. Nesses teus mais de 25 anos aí, surgiu alguma coisa nesse ramo, não? Bom, eu já atuei em empresas de economia mista no começo do processo, né? Mas nesses 25 anos, a minha atuação foi mais fortemente nas empresas de organização privada e hoje eu estou numa consultoria que atua realmente em processo de recrutamento estratégico. Bom, eu estou aí há um ano, basicamente, em projeto de recrutamento pela Business Partner. Eu ainda não houve nenhuma espontaneidade das empresas, nem de economia mista, nem pública, estar buscando as consultorias mais especializadas, né? Deveriam estar passando por esse processo, mesmo levando em conta a legislação que talvez impede um processo mais rápido, mas ouvindo um pouco mais as consultorias, como é o processo, como funciona, quer dizer, trazendo isso como benchmark para dentro do setor público. Isso, então, não... o que menos se preocupa, as empresas públicas, o setor público, procura justamente pessoas capacitadas no mercado de trabalho. Isso é uma raridade, você não tem informação nenhuma a esse respeito. O setor público tem as competências deles, né? Mas eles têm realmente, por força de uma legislação, estar realizando os projetos internamente, através de um banco de competências que eu acredito que eles venham estar desenvolvendo dentro da própria organização deles, né? Mas essa procura espontânea não ocorre. Uma outra questão, professor Renato, diz respeito à questão do próprio emprego formal. Há alguns anos atrás, se dizia que o emprego formal de carteira assinada estava acabando. Pelo que nós estamos observando hoje, parece que ele está tendo uma sobrevida, de que esse emprego não está acabando e que as empresas cada vez mais estão procurando bons profissionais no mercado de trabalho e, pelo que a gente observa, também achar os bons profissionais não é uma tarefa fácil. Estou correto nessa avaliação? Está correto. O emprego, através da carteira de trabalho, eu estou há 25 anos nesse mercado, ele existe e vai sobreviver por bastante tempo. Óbvio que hoje as organizações estão terceirizando cada vez mais as suas atividades, que não são atividade fim do negócio, e buscam empresas de consultorias, pessoas jurídicas ou profissionais autônomos, né, para que possa estar desenvolvendo o projeto dentro da necessidade de cada empresa, né? Vocês, professor Renato, vocês buscam no profissional identificar as características que a empresa solicita, a visão, a imagem do próprio líder, aquele perfil do profissional? Como é que vocês chegam a essas características através de entrevistas, através de testes, analisando o currículo? Como é que acontece esse processo de escolha? É um processo de parceria entre a consultoria especializada e a organização que está buscando
esse profissional, né? Hoje as consultorias procuram identificar quais são as competências daquele cargo que as organizações estão buscando, para estar o quê? Aliando, né, a procura, quer dizer, a caça desses talentos dentro dos objetivos daquela organização. O processo é feito através de entrevistas, avaliação, né, qual é os objetivos de carreira que esse profissional tem e quais são as competências, tanto técnicas e comportamentais, que a empresa hoje está buscando. O bom profissional, aquele profissional, digamos, que preenche essas características, esse não está já empregado ou se encontram alguns aí no mercado? E muitas vezes também se faz esse tipo de oferta para profissionais que já estão empregados, para que eles mudem de empresa. Como é que ocorre esse processo de negociação? Sim, o processo é o processo que ocorre tanto para aqueles que estão dentro das organizações e que estão buscando uma transição de carreira, para que possa realmente estar desenvolvendo buscando outros desafios. O processo também é feito para aqueles que estão no mercado buscando um novo desafio, né? E existem excelentes profissionais com bom potencial, tanto dentro das organizações como fora do mercado. Você falou aí de caçadores de talentos, os headhunters. Esse papel que você exerce, que essas empresas de consultoria fazem, é mais ou menos esse papel de headhunters, esse conceito americano de buscar pessoas com talentos. Isso é uma coisa nova aqui no Brasil ou já há algum tempo há uma profissionalização nessa área? Já existe há algum tempo, existem algumas empresas muito especializadas que estão no mercado aí há quase 30 anos, né? A caça de talentos a cada vez mais sofre um processo de avaliação e identificação das competências do profissional para que a organização vem buscando, né? É um processo bem dinâmico, é um processo, às vezes, voltado a uma avaliação mais específica, mais objetiva, mas isso já tem aí no mercado, eu considero, há 30 anos, só que em função da globalização, as empresas hoje têm buscado pessoas mais focadas aos objetivos e ao crescimento daquele negócio. Da própria empresa. Da própria empresa. Nesse processo de avaliação, professor Renato, também a faculdade onde a pessoa estudou, onde fez pós-graduação, mestrado, doutorado, isso também é levado em consideração se a pessoa estudou no exterior? Como é que esses aspectos também da formação educacional também é levado em consideração? Sem dúvida. Hoje tem organizações que estão buscando realmente profissionais que se formaram ou se prepararam em universidades de primeira linha. Tá? Mas hoje se dá uma importância muito grande o foco da especialização dele. Às vezes ele não teve aquela oportunidade em estar fazendo a sua graduação numa universidade, mas procurou buscar a sua especialização em universidades renomadas, tanto no Brasil como no exterior, né? As organizações exigem um pouco dessa formação e dessa qualidade profissional. E em relação à mulher no mercado de trabalho, a escolha hoje, há ainda diferenciações, as empresas preferem mais os homens, ou a mulher também já, pelas suas competências, pela sua capacidade, ela está concorrendo, não vou dizer em igualdade, mas quase em igualdade com os homens. Como é que é esse processo de gênero aí? As mulheres realmente tomaram conta aí do mercado de trabalho. Não existe mais essa restrição entre o profissional homem e o profissional mulher, né? As mulheres buscaram a sua cadeira, o seu assento, e hoje é um processo misto, é um processo normal, é um processo que as organizações têm realmente se colocado numa posição muito à vontade. Né? Professor Renato, vamos imaginar um jovem aí na faixa dos 17 anos que vai fazer o vestibular. Pela sua experiência,
o que o senhor indicaria uma carreira que, pelo menos para os próximos 40, 50 anos, ela estará em alta? Que tipo de carreira o senhor indicaria hoje? Eu sei que é difícil fazer um exercício de futurologia, mas mais ou menos tem algumas coisas que vocês estudam e mais ou menos tem algumas coisas que devem permanecer aí pelos próximos 50 anos. O nosso país tem passado aí por algumas estabilidades, não estabilidade de crescimento, mas em termos de estabilidade profissional. Eu tenho aí acompanhado os jovens que estão buscando realmente o curso de Direito, não em função do crescimento dele e da busca de um novo mercado, e sim para estar aí se apresentando aos concursos públicos. Né? Mas hoje eu recomendo, existem áreas de formações bastante abrangentes que as organizações estão buscando a qualquer momento, como o curso de administração, o de direito, o de engenharia, né? O curso de tecnologia realmente é um curso que tem uma abrangência hoje muito grande. Hoje existe uma multifuncionalidade dentro das empresas. Então eu não recomendaria a profissão do futuro, né? Sim. Acho que a profissão do futuro está mais voltado ao planejamento de carreira que esse jovem está propenso a fazer. Né? O estudo, evidentemente, tem que ser constante. Tem que ser constante. Porque você o aprendizado tem que ser constante. Constante. Né? O profissional que quer realmente fazer carreira nas organizações, seja as organizações de grande porte, médio porte, ou aquelas que estão em fase de crescimento, tem que buscar o aprendizado contínuo, né, para que ele possa realmente estar crescendo dentro da experiência, quer dizer, da expertise que ele está buscando. A empresa, ela procura mais a experiência ou mais a formação as empresas de um modo geral? É um conjunto de habilidades, né? Certo. A formação, a experiência, a vivência que ele teve ou no Brasil ou fora do Brasil. Isso são comportamentos de habilidades, né? Buscam esse conjunto, esse mix de habilidades. Professor Renato, uma outra questão. A empresa que o senhor dirige, ela seleciona um executivo, seleciona um profissional para uma grande empresa e passam alguns meses, aquele profissional não deu certo lá. Como é que fica a situação? Vocês cumpriram com o papel de acordo com as características, mas ele, evidentemente, se ele não se adaptou àquele meio lá, ele acaba perdendo o emprego. É isso que ocorre? Existe o processo de captação, que é o processo de busca. Né? Nós acompanhamos o profissional por 6 meses a 1 ano dentro da organização, avaliamos esse profissional em conjunto com o gestor da área, para que a gente possa estar o quê? Estar monitorando como é que vai realmente o desenvolvimento dele. Tá? Às vezes existe a carreira dele. Nós acompanhamos o desenvolvimento dele. Certo. Tá? Isso está explícito no nosso contrato. Nós temos uma garantia, tá, de repor este profissional por 12 meses. Mas essa garantia não é só uma garantia de papel, é uma garantia de avaliação de um consultor especializado junto ao gestor da área que contratou aquele profissional. Nós fazemos de tudo que ele tenha sucesso nas organizações. Correto. Uma outra coisa, nós sabemos também de que o objetivo da empresa ela é encontrar um profissional competente que possa resolver ali os problemas da empresa que tenha capacidade para isso, mas muitas vezes nesse processo vocês descobrem pessoas que assumem posturas de liderança e que possam se tornar até crescer na própria estrutura empresarial. Isso é comum? Isso é comum, isso é uma prática. Nós identificamos junto com as empresas qual é o perfil desse cargo ou qual é o perfil dessa posição, seja ela estratégica ou seja ela especializada. Né? Por isso do foco por competência, as organizações cada vez mais estão avaliando as competências
desse profissional. E transferindo, no momento da busca desse profissional, quais são as competências requeridas para aquele cargo. Você sabe também que um dos grandes problemas de toda a organização é os conflitos que eventualmente ocorrem entre os profissionais, por vários motivos, até pela própria disputa, pela concorrência, até por critérios aí de vaidade, da própria natureza das pessoas. Como é que vocês trabalham esses aspectos psicológicos, emocionais, nesse profissional que vai servir a uma organização? Uma preocupação que nós temos é entender do negócio, da organização, entender do modelo de gestão dessa organização, para que a gente possa estar o quê? Alinhando a busca desse profissional a esses objetivos, né? A liderança é uma posição bastante aí abrangente, né? Às vezes as organizações buscam líderes, mas não sabem transformar essa liderança que esse profissional tem em função dos seus objetivos. Às vezes vem aí os conflitos dentro desse modelo de gestão e faz com que o profissional acaba saindo da organização. O líder, professor Renato, é alguma coisa que é inata da pessoa ou ela também se constrói durante um processo de educação, de aprendizado? Como é que, na sua observação, você tem visto esse aspecto? É um conjunto. Às vezes as pessoas já inata, como você realmente colocou, mas existe um processo de desenvolvimento para que ele realmente tenha competências para ser um líder de processo, ou um líder de pessoas, quer dizer, o líder dentro do modelo de gestão que ele está inserido. Dizem que o Henry Ford, quando ele iniciou a indústria Ford, as pessoas chegavam para trabalhar com ele tinha lá uma oficina no fundo da casa, ele perguntava para a pessoa, mas como é que é você? E daí a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa capacitada, sou engenheiro, tenho isso, aquilo, mas não tenho sorte. Daí chegava uma outra pessoa lá e dizia, eu não entendo nada, mas eu sou uma pessoa entusiasmada, tudo que eu ponho a mão dá sorte. Vai para frente e dá sorte. Diz que ele não contratava aquele técnico desanimado, contratava aquela outra pessoa que tinha entusiasmo. Isso funciona ainda hoje? Lógico que funciona. É o processo de percepção, é aquele processo de ser uma pessoa arrojada, uma pessoa que busca realmente desafios, uma pessoa que está pronta a atender todas essas exigências. Isso é um processo normal. E isso é comum, então, as organizações ainda visarem esse aspecto? Sim, é o processo de estar buscando alguém que está comprometido com aquele novo desafio, né? São pessoas mais arrojadas, pessoas que realmente têm uma visão de empreendedorismo, não é um empreendedorismo em busca de novos negócios, ser empreendedor daquele negócio que ele está inserido, né? Então, nós entrevistamos aqui em Gestão Pública em Debate o professor Renato Berkowitz e o tema de hoje são políticas de gestão de pessoas. Professor Renato, nós queremos agradecer muito a sua participação. Eu não tenho dúvidas de que, com a sua experiência, o senhor contribuiu muito para a formação dos nossos alunos e, principalmente, na orientação dos nossos telespectadores aqui em Curitiba. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado, igualmente. Prazer.
Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em Curitiba e em todo o Brasil. O tema de hoje são políticas de gestão de pessoas. Este programa também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. O nosso segundo entrevistado é o professor Wilson Luiz Zanata. Wilson Zanata é bacharel em processamento de dados e administração de empresas, com pós-graduação em recursos humanos. Ele trabalhou durante quase 30 anos em uma grande empresa nacional, sendo que os seus últimos 15 anos no cargo da diretoria envolvendo a área de recursos humanos, qualidade, planejamento estratégico e tecnologia de informação. Nesta mesma empresa foi conselheiro e diretor estatutário. Também na Associação Brasileira de Recursos Humanos foi vice-presidente executivo, presidente do Conselho Fiscal e presidente do Conselho Deliberativo e hoje é presidente do Conselho de Administração. Foi diretor da Cenex, Centro de Excelência Empresarial, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e atualmente é gerente e um dos proprietários da Zaipo, Equipamentos e Ferramentas Limitada. Wilson Zanata, é um prazer muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate. Você, com a sua experiência, com a sua capacidade, eu lhe conheço há mais de 30 anos, tenho certeza de que vai contribuir muito na formação dos nossos alunos. Eu gostaria que você nos dissesse, você tem a experiência como diretor de recursos humanos, de gerir pessoas numa grande empresa e também tem experiência como empreendedor, como empresário. Se o diferencial numa empresa são as pessoas que nela atuam, essas pessoas é que fazem o sucesso ou não de um empreendimento, na sua opinião? Ok, primeiramente, Jorge, obrigado pelo convite. Meus cumprimentos aos telespectadores e deixar inicialmente, né, que todos os comentários que eu fizer aqui são de cunho pessoal. Claro. Então são situações que eu pratico e que eu acredito, inclusive. Certo. A gestão de pessoas, ela sempre é tratada de uma forma polêmica ou não bem entendida, via de regra, porque é exatamente a abordagem que você fez. As pessoas, elas são os diferenciais competitivos, são os diferenciais dentro da organização. Por quê? Uma organização, ela tem claramente 3 pilares. Um deles trata dos aspectos financeiros, um outro do relacionamento externo e um outro do relacionamento interno. Então, quando você fala em aspectos financeiros, você verifica todas as situações que são mensuráveis. Você fala em produto, fala nos móveis, fala da tecnologia, fala do fluxo de caixa, enfim, isso são aspectos financeiros. O relacionamento externo é todo o relacionamento que a empresa tem, uma organização tem, com o público externo. Entre clientes, fornecedores, a comunidade, o governo, enfim. E as pessoas, a gente considera todo o relacionamento interno. Ou seja, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Por isso elas são um diferencial competitivo. Elas que movimentam, elas que dão vida, elas que transcendem, elas que produzem, elas que fazem com que os resultados aconteçam. Então, não adianta numa organização, por exemplo, você ter todos os recursos, toda a análise financeira, todo um processo, todo aspecto financeiro e não ter pessoas que façam as coisas acontecerem, desculpe. Não resolve você ter, por exemplo, todo um relacionamento comercial ou externo se você não tiver pessoas capacitadas para fazer isso. Aliás, não acontece se não tiver. Por isso que as pessoas, sabe, são os diferenciais. São elas que fazem as coisas acontecerem. Wilson Zanata, nós sabemos que uma equipe motivada, e a gente acompanha isso no futebol, às vezes tem lá uma equipe com craques, mas eles estão desmotivados, o salário está atrasado,
não há um objetivo. Qual é um instrumento, o que faz motivar uma equipe, na sua opinião, fazer com que as pessoas vistam a camisa da empresa? É mais o reconhecimento ou é mais a questão salarial mesmo? A questão salarial a gente sabe que sempre é importante, mas tem outros aspectos além dessa questão da remuneração do empregado? Tem. Jorge, a gente precisa contextualizar bastante aí todo um processo de organização de uma empresa, e aí nós vamos chegar nessa situação da motivação. Eu queria inicialmente fazer uma abordagem, por exemplo, de uma construção de uma organização, porque daí nós vamos chegar no momento da gestão das pessoas, sim, as pessoas com seus objetivos, e aí entra o aspecto motivacional. Então é o seguinte, olha, qualquer organização, independente do tamanho, independente de se tem fins lucrativos ou não, se é uma ONG, enfim, qualquer situação, essa organização, na cabeça do dono ou do idealizador, tem os seus pontos de referência, tem a sua chegada nesse ponto. E como é que você constrói isso? Tem umas ferramentas de gestão, e eu vou me deter nesse nosso comentário, na ferramenta mais utilizada no mundo. 70% dos executivos usam planejamento estratégico. Correto. O planejamento estratégico está inserido nos programas de gestão pela qualidade, nas ISOs, todas as situações envolvem um planejamento. Então, para a gente chegar lá na questão da gestão das pessoas, a gente tem que primeiro saber como é que funciona essa organização. Então, a organização, ela é construída a partir do momento em que você se posiciona, tem um posicionamento estratégico da organização. O que é esse posicionamento estratégico? É saber se essa organização, por exemplo, ela vai atuar num cunho de custo ou num cunho de atendimento. Exemplo, o Porter, que é um dos maiores estrategistas do mundo, ele fala muito isso, ele explica bastante esse tipo de situação. E então, a Gol, por exemplo, essa empresa aérea, quando ela foi construída, ela foi toda direcionada para custos, não perdendo o foco do atendimento, mas o processo inicial era custos. Então, o primeiro momento é esse, é definir a empresa em que quadrante ela vai estar, se é custo, se é atendimento, se é custo, atendimento ou atendimento-custo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é saber em que situação ela está inserida, em que mercado ela vai atuar. Ela pertence a que contexto? Por exemplo, a minha empresa trabalha com ferramentas, por exemplo. Então, se a gente não tiver clareza desse ambiente que ela está situada, nós vamos começar a vender sorvete, por exemplo. Não tem nada a ver, claro. Tu vai agregar custo. Então, entender o cenário, onde ela está situada. A etapa seguinte, ela começa o desdobramento do planejamento. Então, tu define aí o quê? Você define a missão, que é a razão da empresa existir, por que ela está inserida nesse contexto. Depois se define, por exemplo, toda a questão dos princípios e valores, que princípios e valores se definem como é que a empresa se comporta. Então, você diz assim, por exemplo, olha, um dos princípios é o respeito ao ser humano. Pô, você não pode ter atitudes internas que não respeitem o ser humano. E a questão básica, por exemplo, do respeito ao ser humano é entender que, por exemplo, na tua frente ou na minha frente, quando eu sentar com uma pessoa, eu tenho que entender que é desprovido de ideologia política, de time de futebol, raça, cor, religião, é um ser humano. Claro. E aí eu estou respeitando a pessoa. Então, esse é um princípio do negócio. Tem um outro fator, por exemplo, extremamente importante, que a gente define como fator crítico do negócio. Se nós pegarmos 5 empresas do mesmo segmento, uma é melhor que a outra, o que essa empresa tem diferente? Isso é um fator competitivo. Isso é um fator crítico do negócio. Então, tem que ficar atento a isso. Tem um outro tópico que trata das questões estratégicas, que são aquelas questões que você nunca deve perder. Por exemplo, uma empresa de logística ela tem que ter muito claro a dinâmica da entrega. Um supermercado, por exemplo, ela tem que ter a dinâmica do giro do produto. Então, são questões que não podem ser perdidas. Isso, tudo que eu te falei até esse momento, trata de um momento filosófico do planejamento estratégico. Aí tem um momento analítico, que é o quê? Que é quando se define assim, aonde que a empresa quer chegar, em quanto tempo, se define os objetivos da empresa e você define os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Essas são coisas analíticas. Bom, por que eu te falei tudo isso? Porque baseado no momento filosófico é que você define as competências que as pessoas têm que ter para fazer essa empresa funcionar. Correto. Entende? Então, as competências é que começa a dar todo o lastro para a gestão de pessoas. E o que é competente? Como é que a gente define uma pessoa competente? É uma pessoa que tem conhecimento, habilidade e atitude. É o famoso chá.
Entendeu? C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. E, então, como uma empresa tem todo esse raciocínio, essa forma de atuar, tem tudo, a gente tem que olhar e dizer assim, poxa vida, quem que vai fazer tudo isso aí? Então, tu define os perfis das pessoas. Por isso que o trabalho psicológico é fundamental, para que as pessoas estejam mais próximos possíveis desse perfil ligado a essa competência exigida. Vou dar um exemplo. Um menino, um jovem, eu tenho um filho com 17 anos, então daqui a pouco ele quer dirigir. Tá? E ele dirige, por exemplo. Então o que acontece? Ele tem o C, ele tem o conhecimento. Certo. Que é o que é o C? É o saber dirigir. Mas ele não tem a habilidade. Ele não pode dirigir porque ele não tem habilitação, por exemplo. Mas ele tem atitude, ele quer. Então você veja, ele não é competente, porque ele falta habilidade. Agora, a partir do momento que ele se habilita, ele quer a carteira de habilitação, o que ele passa a ser? Ele passa a ser uma pessoa competente, porque ele conhece, ele sabe, ele tem habilitação, ele pode, e ele tem a atitude que ele quer. Então, com essas três situações, é que você define uma pessoa competente. A partir desse momento, é que começa a transcender toda a questão motivacional. Porque a pessoa sabe o que a empresa quer, o que ela precisa, isso tem que estar muito claro para todo o conjunto dos colaboradores, e a pessoa se motiva para isso. Aí começa a surgir as questões da criatividade. Que seria um diferencial? Exatamente. Por isso que a pessoa é o diferencial. Quando ela tem toda essa situação, ela sabe como é que é a empresa, o que a empresa quer, o que a empresa busca, onde é que ela quer chegar, qual é o período que ela quer chegar, como é que são as métricas. Quando se estabelece objetivos, você começa a trabalhar com métricas. E as pessoas daí começam a também ter essas situações. Um exemplo de um vendedor, por exemplo. No momento que a gente está na organização, nossa, lá nós estamos aí com 6 meses de trabalho, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fidelizando clientes. Então, métricas, por exemplo, um vendedor é o quê? Meta de vendas, que é comum. Tem uma métrica de positivação ou de fidelização e uma outra métrica de lucratividade. Ele tem que estar constantemente trabalhando em cima disso. Porque daí ele se motiva, ele está vendo que ele está produzindo, ele está vendo que isso acontece. Só que antes de chegar nesse ponto, nós temos que fazer com que esse chá, essa competência, que ele esteja preparado para isso. Exemplo, um vendedor. Conhecimento, o que é um conhecimento para o vendedor? Ele tem que conhecer produto, ele tem que ter técnicas, por exemplo, de matemática básica, para poder negociar. Ele tem que conhecer a parte tributária, tem que saber o que é o ICM, o IPI, o PIS, o COFINS e tal, porque isso faz parte de uma negociação. Certo. Isso é conhecimento. O que é uma habilidade? É, por exemplo, ele ter uma estratégia de negociação. Isso habilita a pessoa. Ele, por exemplo, ter disciplina. Isso é uma habilidade. Ele tem que saber por que ele tem que ser disciplinado. Sim. E uma atitude, por exemplo, ele está comprometido com a organização. Então, veja, quando isso tudo fica claro, ele é uma pessoa motivada. Ele é uma pessoa, sabe, que começa a produzir muito mais com o outro. Então, vem naquela pergunta que você comentou agora há pouco. Como é que se motiva uma pessoa? A melhor maneira de motivar as pessoas, ou as melhores maneiras, são aquelas que estão relacionadas à objetividade da organização e à clareza do propósito. Quanto mais claro tiver isso, melhor fica. E isso aí independe do recurso financeiro. Entende? Que a gente falou no time de futebol. Eu estou motivado. Qual é o grande negócio técnico, por exemplo? É motivar a chegar lá, a ganhar o negócio. Se a pessoa entrar só com aquela situação de salário, comparando um salário com o outro, aí não tem jeito. Entende? Então, esse é o sentido motivacional. É o diferencial. Então, nós estamos entrevistando Wilson Zanata, ele que é profissional na área de recursos humanos, administrador de empresas, e na administração pública há um certo diferencial da iniciativa privada. Por exemplo, a iniciativa privada, professor Wilson, se trabalha com o conceito de lucro. No setor público, se trabalha com o conceito de bem comum. Na iniciativa privada, se trabalha com o conceito de mercado. Já no setor público, o conceito que se observa é da sociedade. A iniciativa privada vê as pessoas, pelo menos o público externo, como clientes. No setor público,
o ambiente externo são os cidadãos. Eu gostaria que você fizesse uma análise. Esse estudo, essa análise que você fez para uma organização privada, ele se aplicaria também no setor público? Eu tenho convicção disso. Pelo seguinte, Jorge, se tu pegar assim, uma organização, se você falar com, talvez assim, com 99% das pessoas que trabalham, que não têm essa clareza das coisas, de uma organização, por exemplo, independente se é pública ou privada, a pergunta que se faz para um jovem, por exemplo, por que existe uma empresa? Por que alguém monta uma empresa? Olha, quase que a maioria das pessoas responde que é para ter lucro. E, no entanto, não é isso. O lucro é consequência. O grande negócio de qualquer organização, pública, privada e tal, é satisfazer o cliente. Sim. Então, com essa situação, você tem o relacionamento de uma instituição pública e tem o relacionamento de uma empresa privada. O lucro numa empresa privada é consequência do trabalho que você faz em relação ao teu cliente. Por exemplo, não adianta você chegar e dizer assim, olha, eu vou montar um barzinho lá na antiga Transamazônica ou na Transamazônica. Para quê? Vai vender o quê para quem? Não tem sentido. Então você tem que saber o quê? Primeiro tem que saber onde é que está o teu cliente. Eu acho que a grande sutileza dessa situação, em qualquer tipo de organização, é saber para que essa organização está inserida nesse contexto e a quem ele está satisfazendo. Entende? Aí você começa a ter sentido para a organização. Tu quer voltar um pouquinho a motivação daí de uma pessoa numa situação pública ou não? Bom, aí tem outro aspecto, que também serve para qualquer tipo de empresa, no meu ponto de vista. Quando eu te falei de todo o planejamento, de toda a competência, das métricas da empresa, tudo, tem uma outra situação extremamente importante, que é o seguinte, quando a pessoa tem todas as questões da organização e entende e tal, ele começa a participar. Isso pode ser no órgão público, pode ser numa empresa privada, ele participa, ele cria, ele movimenta, quando fala em cria e participa, ele começa a participar e dar sugestões nas políticas internas de recrutamento, de treinamento, nas políticas internas de participação dos lucros, numa política interna até de uma questão de relacionamento com o público externo, tipo, qual é o trabalho que a empresa vai fazer em termos de trabalhar com uma entidade, por exemplo, filantrópica, sabe, as ações de responsabilidade social, tudo isso tu pode discutir nesse âmbito. Mas a pessoa, a pessoa, sabe, ela tem que ter também o seu objetivo. Isso independe do órgão, independe da empresa. E como é que acontece, então, a pessoa tendo o seu objetivo próprio? Também são duas coisinhas aí. A gente começa com esses esqueminhas, né? Isso. Começa com duas coisas. Uma delas, Jorge, e não todas elas, aqui não tem ordem de grandeza, e nem todas são importantes, mas não tem ordem de grandeza, uma delas trata da questão da autoestima. Então, como é que a pessoa se vê com o seu potencial perante o que ela vai fazer? Como é que é o potencial para exercer aquele papel, independente do tipo de empresa? Qual é o aspecto pessoal que ela tem nesse sentido e qual é o profissional? Deixa eu exemplificar um pouco isso. Isso. Quando você diz assim, poxa vida, particularmente, eu não sou muito chegado, por exemplo, aos afazeres culinários, tá? Certo. Então não adianta, eu não tenho potencial para isso. Não, desculpa, você está dando um exemplo, porque Sim. você é um bom cozinheiro. Dos bons tempos, né, João? Mas enfim, digamos que eu não tivesse potencial para isso, então eu não me sinto bem. Sim. Bom, mas digamos que eu gostasse disso. Pô, eu me sinto bem fazendo tal, numa cozinha. O que acontece? Eu vou começar a ler, estudar situações sobre isso. Ou seja, eu estou me preparando profissionalmente para aquilo. Eu não preciso me preparar profissionalmente para trabalhar numa empresa, mas eu posso me preparar profissionalmente para as coisas que eu tenho para mim também. Ah, correto. Entende? E tem o meu desenvolvimento pessoal. Com quem que eu converso sobre isso? Que tipo de informação eu leio sobre isso? Que tipo de programa eu assisto sobre isso? Entende? Então, tu começa a contemplar essas três questões. Quando eu sei o meu potencial, quando eu desenvolvo bem meu aspecto pessoal e quando eu desenvolvo bem meu aspecto profissional, eu sou uma pessoa assim, que tem uma autoestima legal. Que eu, fazendo uma brincadeira, né? É aquela questão assim, se eu sei, digo que sei, e se eu não sei, digo que eu não sei. Eu não tenho medo, medo de perguntar. Porque se eu perguntar o porquê,
sabe? É uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aprendizado. Então, esse é um aspecto da pessoa, o aspecto da autoestima. Mas tem um outro detalhe, também extremamente importante, que é a questão da autorrealização. Autoestima e autorrealização. Essas duas coisas se complementam. E como é que a gente chega na autorrealização? A gente começa, apesar de autorrealização ser uma coisa mensurável, a gente fala em realizar, dá a impressão já de estar pegando alguma coisa, medindo alguma coisa, a autorrealização ela começa com uma coisa extremamente subjetiva, que é o sonho. Sonho, eu sonho. Eu posso sonhar de olho fechado, posso sonhar de olho aberto. Então, a primeira etapa da autorrealização é isso. Eu penso o que eu quero, o que eu quero para mim. Mas não no sentido financeiro necessariamente. Mas o que eu quero como ser e depois como ter. Como eu quero ser como pessoa e ter como pessoa. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Quando eu coloco datas nesse meu sonho, eu transformo em meta. Correto. Então, tá, eu tenho sonhos, eu quero realizar tal situação, eu quero ser um pai de família e tal, legal. Mas quando que tu quer? Qual é uma data que tu imagina? Putz, eu tracei uma meta. E o conjunto de metas é ter objetivo de vida. Tá? E isso influencia no desempenho da pessoa, na organização, seja ela pública, privada. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, dúvida nenhuma. Antes o projeto de vida da pessoa também está inserido nesse projeto claro. global. E até eu afirmo o seguinte, Jorge, o projeto de vida da pessoa, ele está acima do projeto da empresa. Por quê? E aí tem uma outra sutileza extremamente interessante. É o seguinte, se eu sei o que eu quero para mim, se eu me conheço, eu quero realizar as coisas que eu imagino. Aí eu vou para uma organização, para quê? Para buscar recursos para isso. Então, as organizações, tanto públicas quanto privadas, elas são meios para realizar esse meu sonho. Correto, excelente. Esse é o negócio. Então, primeiro, o que eu quero para mim? Sabe, o que eu idealizo? E onde é que eu vou buscar recursos para isso? Por isso que no Japão, na Holanda, na Suécia, Suíça, o que acontece lá com o pessoal? Como a mão de obra também é escassa, eles primeiro vão conhecer a empresa. Depois eles entram nas organizações. Já nós... Eles estudam a empresa. Eles estudam a empresa, para ver se vocês vão conseguir contemplar aqueles seus sonhos. Ou realizar aqueles seus objetivos. E aí a pessoa pode destinar a carreira, a vida dele toda lá na empresa. Sem dúvida nenhuma. A empresa tem todos os seus atributos, seus objetivos, tudo. E dentro desses objetivos se consegue, quando você pega assim, um produto, desde o início da entrada do produto, né, até a saída do produto, você tem todo o ciclo de uma organização. E aí se estabelece com essas competências, você acaba estabelecendo planos de carreira. Quer dizer, pessoas para ocupar aquilo. Agora, o plano de carreira é da pessoa, não é da empresa. É a pessoa que gere o seu plano de carreira. Por isso que a motivação, sabe, essa questão de dizer assim, puxa vida, eu sou feliz, não sou, isso independe da organização, depende se é público ou privado. Aí tem a questão daquela questão que eu comentei, do chá, que vem da atitude, está no querer. Correto. Eu quero realizar as coisas, eu vou buscar recursos. Se esse recurso está num órgão público, ótimo. Se esse recurso está numa empresa privada, ótimo. Se esse recurso daqui a pouco está numa ONG que não gera, mas vai me dar satisfação, por isso que eu digo, nem sempre a realização está ligada a coisas financeiras. A satisfação pessoal, ela está acima, inclusive disso, no meu ponto de vista. Sabe? Porque chega um momento, quando tu começa uma vida profissional, você se preocupa muito com isso, né? Com o salário, porque a gente não tem dinheiro para pagar as contas e tal. Mas com o tempo você começa o quê? Começa a tua satisfação ser superior aos aspectos financeiros. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Wilson Luiz Zanata, ele que é bacharel em processamento de dados, administrador de empresa e pós-graduado em recursos humanos. Na verdade, eu tinha preparado aqui 15 perguntas, Wilson Zanata, mas não consegui passar das 3 primeiras. Eu acho que nós teremos que fazer um outro programa, porque foi muito instrutivo para todos nós. Eu quero dizer que conheço o Wilson desde a época da faculdade, há mais de 30 anos. Sei do empenho, da disciplina dele. Ele levantava muito cedo, na época de estudante, de república. Quando nós ainda estávamos no terceiro sono, ele já estava
de pé, fazendo café, se preparando para o trabalho. E por isso que é um profissional de sucesso, galgou todos os cargos numa grande organização e agora está aplicando na sua própria empresa, que é a Zaipo Equipamentos e Ferramentas Limitada, todo esse conhecimento. Wilson, foi um prazer, uma honra muito grande conversar contigo em Gestão Pública em Debate. Muito obrigado pela oportunidade, Jorge. Obrigado. Felicidades.